Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Taylor Fritz. Ele que chega para o Australian Open com expectativas bem interessantes, finalista do US Open, jogando muito bem os torneios de quadradura recentemente, semifinalista do Masters 1000 de Xangai, ele que conseguiu chegar à final do ATP Finals. É um nível assim de resultados bem acima do que a gente estava vendo do Fritz no primeiro semestre de 2024, ainda conseguindo, obviamente, quartas de final no Australian Open, chegou isso já no segundo semestre, mas também quartas de final em Wimbledon. E assim, eu acredito que o Zverev tá dando glória a Deus que ele tá do outro lado da chave, né? Ele não vai enfrentar o Fritz de imediato, pelo que eu vi. Mas não deixa de ser interessante falar do americano, porque eu acredito que ele está chegando em um estágio de tênis, né, que está sendo bem difícil você achar um tenista mais ali comum conseguir ganhar dele, né? Algo que ainda acontecia em alguns momentos, né? E eu acho que essa solidez que ele vem conseguindo, né, vem permitindo a ele que ele maximize o número de vitórias e chegue constantemente mais longe nos torneios, independente da superfície, porque até mesmo o Roland Garros ele fez uma grande campanha na temporada passada, se foi parar para o Ruud, que é um especialista na superfície, né? Então, assim, eu realmente estou muito ansioso para ver o Fritz esse ano, porque, assim, tem essa United Cup, inclusive com os pontos que ele conseguiu na United Cup, ele é o número 1 na corrida para Turim. Isso é até uma coisa bizarra. Tudo bem que a corrida para Turim hoje já está totalmente distorcida, né? O João Fonseca está no top 10, inclusive, do ano, por o título em Canberra, no Challenger. Mas a questão é, o Fritz está em número 1 só jogando os jogos da United Cup, é um negócio bizarro, mas isso é a quantidade de vitórias que ele deu em simples masculino. Ele ganhou do Urkats, ele ganhou de uns tenistas bem perigosos, tenistas diferentes. É surpreendente que a única derrota dele tenha vindo pro Aliassime, que a gente sabe não tá vivendo o auge dele, embora apresente sinais de melhora, é finalista aí no torneio de Adelaide, mas a questão é, ele teve chance de ganhar aquele jogo. Eu acho que assim, ele deu uma melhora muito boa na questão assim tática do jogo dele. Eu acho que ele tá bem mais sólido do que antes, escolhendo muito bem os momentos pro ataque. E acredito que o que está faltando pro Fritz é ainda aquela questão do golpe em movimento. Ele não é o tenista mais ágil do mundo e eu entendo isso perfeitamente para a idade, para a altura dele, para a envergadura. Nem todo tenista com a altura dele vai ser extremamente ágil, né? Você vai ter o Medvedev, Zverev, mas esses daí, né, é ponto fora da curva, né? Mas para mim o problema não é eles não ser o mais ágil, não ser um grande jogador para bater em movimento. Sabe que é um cara que não era ágil, mas fazia isso muito bem? O Wawrinka. O Wawrinka não era ágil, né? Comparado aos caras do Big Three, ele sempre foi um pouco mais pesadinho para andar, mas ele batia bem em movimento, né? Ele não precisava estar equilibrado para mandar uma bomba de backhand ou de forehand, entende? É por isso que ele sustentava o jogo contra o Djokovic. Ele nunca iria bater de frente com o Djokovic se ele não fosse capaz de bater em movimento, né? Então, assim, o Del Potro é só com forehand, ok, né? O backhand dele era mais problemático, mas o Del Potro não era um cara ágil, mas ele batia em movimento. Então, eu acho que esse ainda é o que tá faltando mais pro Fritz. Ele tá trabalhando nisso, ele tá querendo tornar um tenista mais completo, né? E aí tem jogos, né, que ele começa super bem, às vezes ele vai perdendo gás, mas assim, eu acho que ele deu uma melhora também nesse trabalho, né? Senão não teria ganhado do Zverev em Wimbledon do jeito que ganhou, ou ganhado também do alemão lá no US Open do jeito que venceu. Então, assim, eu tô muito curioso, porque dele a gente não coloca no pote dos favoritos, pelo fato de que, assim, ele claramente tá um degrau abaixo, por exemplo, do Alcaraz, do Sinner. Eu ainda acho que ele tá um degrau abaixo do Medvedev e do Zverev, mais que o histórico dele contra o Zverev esteja muito bom recentemente, mas aí é aquela questão do encaixe de jogo, né? Mas assim, eu ainda não sei se eu garanto, por exemplo, ele numa melhor de 5 contra, por exemplo, o Danil, né? Tipo, se o Danil joga o melhor dele, eu ainda acho que ainda dá Danil, né? Mas eu acho que assim, quanto mais casca ele for ganhando nesses grandes lãs, mais ele pode se fortalecer com o passar do ano. Então, assim, eu tô muito curioso porque o Fritz é um cara que, assim, me impressionou demais no fim de ano e ele tá jogando o melhor tênis da carreira dele, né? Eu sempre achei que o Fritz é um cara de um teto de produção maior do que os seus compatriotas, né? Mais do que o Tiafoe, o Paul, pelo menos os mais badalados. O Korda poderia ser um cara que poderia ser melhor que o Fritz em teto de produção, mas como ele nunca chega lá e não parece que ele vai mudar muito a forma de jogar para isso, né? Eu sei lá, né? Vai depender muito da semana iluminada, que, por exemplo, ele tá tendo algo assim, mais ou menos, nesse torneio em Adelaide. Vai fazer a final contra o Alger Aliassime, mas
Eu acho assim, o Fritz, ele é um cara que tem uma combinação de saque, de golpes agressivos no fundo de quadra, que incomoda quase qualquer tenista, né? E a gente viu o jogo contra o Sinner lá na ATP Finals, gente, o jogo foi difícil pro Sinner. O Sinner não teve facilidade nos dois jogos, jogos mais difíceis. A questão é que, no momento capital, o Fritz estava fraquejado. Esse que era o problema. Eu acho que assim, ele conseguiu incomodar o Sinner em vários momentos. O forehand dele, que é algo que não apareceu na Open, no ATP Finals eu achei com bastante presença no jogo. Ele tem uma capacidade de pancada com forehand muito poderosa, mas ainda acho que ele ainda tem essas arestas para parar no jogo dele. Porém, quanto mais jogos de Grand Slam, mais experiência, quanto mais longe ele vai indo nos torneios, mais capacidade e confiança ele vai tendo para resolver isso, né? Eu acho que assim, as derrotas, as grandes campanhas, né? Esses jogos mais difíceis são os maiores professores. É ali que você consegue evoluir e crescer ainda mais. O trabalho no treino é tudo para refletir dentro de quadra. É dentro da quadra que você vê que você consegue progresso ou não. Então, o Fritz é um cara que eu acho assim, pode surpreender, pode ir bem longe nesse torneio. Acho que ele tem conseguido um nível de consistência e solidez formidável. Ele tem sido algo para mim surpreendente em termos de conseguir ir mais longe em superfícies que a gente não esperava tanto como o Saibro. Ele fez semifinal de Masters 1000 em Saibro na temporada passada. Então isso é muito impressionante para um cara com a forma dele jogar. Mas é a demonstração de um cara que vem conseguindo aparar arestas no jogo dele, né? Algo que, por exemplo, o Tsitsipas não está sendo capaz. Então, a ver o que vai acontecer. Taylor Fritz, não acho que será campeão, mas também não acho que dá para subestimá-lo e acreditar que ele vai ser alguém fácil de ser derrotado. Eu acho que ele tem se tornado um tenista mais presente de top 10 e que, ao meu ver, está realmente se aproximando mais desse bloquinho da frente do que, obviamente, ficando ali na perseguição igual o bloquinho de trás, que a gente coloca o Ruud, o Rublev, o de Minaur, né? Por mais que o de Minaur tenha progredido, por exemplo. Eu tô muito ansioso também para ver o de Minaur esse ano, mas não vai ter vídeo aqui no canal ainda, que eu acho que o de Minaur precisa fazer ainda coisa de mais impacto para ganhar essa notoriedade de um vídeo prévio para um Grand Slam. Vou falar de gente que já tem final de Grand Slam, ou João Fonseca. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.